lugar está aberto. Essa reunião é tua. É o teu nome que deve ser glorificado nesse lugar. Essa reunião não é para resolvermos coisas da terra, mas é para recebermos do céu aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade nesse lugar. Transforma as nossas vidas. Mexe naquilo que ainda precisa ser mudado. Que a tua obra seja feita aqui. Que essa seja uma noite de transformação, de encontro real com a tua presença. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, algo novo acontece dentro de nós. Todas as vezes que nós levantamos a nossa voz em adoração, nós recebemos do céu aquilo que nenhum ambiente humano pode nos oferecer, aquilo que nenhuma felicidade dessa terra pode nos dar, porque nós recebemos uma porção daquilo que é eterno, daquilo que os anjos já conseguem contemplar dia e noite, noite e dia, na tua presença, olhando para a tua face, dizendo com alta voz: Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Nós estamos aqui nesse lugar, esquecendo de tudo aquilo que está lá fora, de todas as preocupações. Batiza o teu povo, Senhor. Que a tua verdade seja proclamada nesse lugar. E é só através da tua verdade que nós temos um novo começo. E todos os dias é dia de nós recomeçarmos. Todos os dias é dia de termos um relacionamento mais profundo contigo. Todos os dias é dia de sabermos e conhecermos um pouco mais de quem tu és. Isso só é feito através do teu Espírito, Senhor. Se o teu Espírito não revelar a tua verdade em nós, não existe palavras humanas que sejam capazes de revelar. Não existe pregador que tenha uma palavra mais persuasiva que seja capaz de alcançar o coração do homem. Nós iremos lançar a semente da tua palavra nesse lugar e nós declaramos que dependemos de ti para fazer a obra. Faz a obra nesse lugar. É isso que nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, podem se sentar. Se você está aqui pela primeira vez, nós queremos dizer quem nós somos. Nós somos a Zion, uma igreja simples. Buscamos fazer tudo do Senhor de forma simples. Nós somos uma igreja profunda. Profunda na palavra, profunda nos relacionamentos. Não queremos ter relacionamentos superficiais, mas queremos participar ativamente da vida uns dos outros. E nós somos uma igreja intencional. Tudo aquilo que nós fazemos é para proclamar a obra de Cristo. Todos os encontros, tudo aquilo que nós fazemos durante a semana, e são muitas coisas, mas nós não queremos fazer isso de forma ativista, mas fazemos isso com um propósito de proclamar a palavra de Deus. E nós fazemos todas as coisas que fazemos aqui nas nossas reuniões no templo e fazemos também através dos nossos encontros na mesa. Quantos creem que na mesa é lugar de transformação? Diz aí um amém bem alto. Nós não gostamos de usar a palavra célula, não porque
não cremos no modelo celular. Mas porque nós não queremos dar a conotação que é uma estratégia de crescimento esses nossos encontros na casa. Nós não queremos dizer que é uma metodologia, que é uma estratégia, mas nós queremos voltar para as Escrituras, voltar para as páginas do Novo Testamento, voltar para o modelo da igreja primitiva e dizer que nós proclamamos o nome do Senhor e ensinamos sobre Jesus nos nossos encontros na mesa, nas casas. Isso está em Atos 5:42, que diz assim, olha, todos os dias. Eu falei um dia da semana, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, se você tem um preconceito contra esses encontros nas casas, se você acha que é desnecessário sair da sua casa para ir na casa de outra pessoa, onde nos reunimos lá para aprender da palavra de Deus, eu digo para você que é só um preconceito mesmo, porque é bíblico. Atos 5:42 é a nossa base. O que nós queremos com nossos encontros na mesa? Nós queremos que a palavra de Deus seja proclamada e queremos que o povo de Deus tenha saúde e crescimento espiritual. Aqui, muitas vezes, não é o tempo suficiente que nós temos para nos conhecermos, para nós dizermos quais são as nossas dores, as nossas dúvidas, orarmos uns pelos outros, mas é na igreja que acontece de casa em casa que nós temos esse relacionamento profundo uns com os outros. E nós estamos aqui, queridos, todos os domingos desse mês, falando sobre uma série de mensagens cujo nome é Ainda Estou Aqui. Não é sobre a ditadura militar, tá bem? Foi uma coincidência, nós pensamos na série antes do filme. O que nós queremos, de fato, com essa série, o objetivo dessa série é responder a seguinte questão: qual é o propósito de permanecermos na terra após a nossa salvação? Porque nós cremos e a palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos celestiais, que o nosso lar definitivo é morar eternamente com Deus. E porque, na medida em que nós somos achados pela graça de Cristo, nós nos entregamos ao nosso Salvador, o Senhor imediatamente não nos leva para a sua presença. É isso que nós estamos falando sobre essa série, porque nós ainda estamos aqui, vivos nesse mundo caótico, passando por aflições, passando por tribulações, se o céu é o nosso lar definitivo. E a resposta que nós temos dado é que existe um trabalho a ser feito nesse lugar, nesse tempo, em 2025, pelo povo de Deus. Existe um trabalho a ser feito por mim e por você. Se você já foi alcançado pelo amor de Cristo, se você já é um salvo em Cristo Jesus, existe um trabalho para você e que só você pode fazer no seu campo missionário, que é a sua casa, o seu trabalho, a sua vizinhança. Nós temos falado sobre isso de forma incessante. Queridos, a palavra de Deus, ela é rica em conhecimento. Nós temos na palavra de Deus todos os temas para todas as áreas da nossa vida, mas o que nós vamos falar agora é algo de igreja raiz. É algo que precisa ser dito, apesar de parecer óbvio para o povo de Deus. Existe um trabalho que tem que ser feito pelo povo de Deus. E semana passada eu estava muito animada, comecei a mensagem com uma piada, mas essa semana eu não estou tão animada assim. Então eu vou começar com uma frase de um missionário chamado Jim Elliot, que diz o seguinte: quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que
tudo o que você tem a fazer é morrer. Vou dizer mais uma vez. Quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que tudo o que você tem que fazer é morrer. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve viver de uma forma tão intensa com Deus e com a obra de Deus, que quando chegar a hora de você partir para a presença do Senhor, não haja arrependimentos, que tudo aquilo que foi colocado em sua mão para fazer, você fez, que você chegue à presença de Deus, e quando você estiver na presença de Deus, o Senhor diga assim para você: entra no gozo do seu Senhor, servo bom e servo fiel. Servo fiel. Eclesiastes 9:10 vai dizer: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Nós vimos isso no Antigo Testamento, mas também vimos isso no Novo Testamento, nas palavras de Jesus. Jesus faz uma oração final ali para Deus, ele se coloca, ele ora por ele mesmo, ele ora por aqueles discípulos que estão ali na presença dele, e ele também ora para aqueles discípulos que ainda iriam crer. É essa oração de Jesus, a oração mais longa que você pode ver de Jesus, está em João 17, e ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, se eu tivesse que resumir a mensagem dessa noite, para que possa nortear o seu pensamento hoje, nós permanecemos aqui porque existe um trabalho a ser feito pelo povo de Deus. E que trabalho é esse? Eu queria convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus, Mateus capítulo 28, dos versos 19 ao verso 20. Mais uma vez, Mateus capítulo 28, dos versos 19 ao verso 20. Geralmente eu pego um texto maior e faço uma pregação expositiva em cima do texto, mas hoje nós vamos passear por alguns versos da Bíblia, então esteja aí preparado. Mateus capítulo 28, do verso 19 ao verso 20, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a última ordem que Jesus dá aos seus discípulos. E quando nós pensamos nas últimas palavras que alguém diz antes de morrer, a última ordem, nós devemos entender que essa deve ser algo importante, deve ser a nossa primeira preocupação. Se Jesus, sabendo que se aproximava ali a sua morte, ele reúne os seus discípulos e ele fala essas palavras e ele dá essa ordenança, conhecida como a grande comissão. Lembre-se, não é a grande omissão. Muitas vezes nós estamos omissos a esse chamado do Senhor, mas é a grande comissão. Essa deveria ser a nossa grande preocupação como povo de Deus. Essa ordem, muitas vezes, ela é interpretada de maneira equivocada. Nós pensamos que por Jesus estar reunido assim com seus discípulos, que mais tarde seriam seus apóstolos, foi uma ordem para aquele tempo. Quando nós levamos para os dias de hoje, nós compreendemos porque o texto vai falar sobre todas as nações, entendemos que essa ordem aqui é uma ordem para os missionários, para um chamado missionário para deixar a sua terra,
para ir para outro lugar e se espalhar nas nações, deixar sua vida, deixar o seu trabalho e deixar tudo aquilo e viver de maneira integral um chamado para as nações. Mas eu quero dizer para você essa noite, lembrá-lo, que esse texto da Bíblia é o texto que mais define de maneira resumida qual é a missão da Igreja de Cristo. Nós existimos e o porquê de existirmos é justamente para cumprir essa missão. A Igreja de Cristo, ela existe para fazer novos discípulos. Não existe outra visão, não existe outra missão que seja contemporânea, não existe algo que seja mais importante para a Igreja do Senhor do que fazer novos discípulos. É bem verdade que nessa vontade gigantesca de fazer novos discípulos, nós nos perdemos. E daí vem os batismos em massa, daí vem as grandes concentrações, porque nós estamos com tanto desejo de fazer a Igreja do Senhor crescer, muitas vezes por estratégia humana, que nós não esperamos que o Espírito de Deus se mova no lugar e que transforme as vidas. A Zion, ela só existe com um único objetivo: fazer novos discípulos de Jesus. E como é que nós fazemos novos discípulos? Primeiro, nós fazemos novos discípulos pregando, proclamando as verdades de Deus. Proclamando as verdades até que todos creiam. É bem verdade que não são todos que vão crer. Mas aqueles que creem, nós vamos para a segunda forma, que é discipulando, ensinando pessoas a seguirem Jesus. Aqueles que aceitaram a mensagem da verdade, eles são discipulados. Eles passam a caminhar, porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo é nova criatura, é um bebê na fé e ele precisa, como um bebê, aprender todas as coisas do Senhor. O que acontece muitas vezes com o evangelismo é que nós estamos, de fato, muito focados em proclamar a palavra de Deus, mas não estamos tão focados em acompanhar esse crescimento de cada pessoa. Então, aqueles que creem devem ser discipulados até que todos sigam Jesus. E aqueles que seguem devem passar a servir como o mestre serviu. As palavras de Jesus dizem: eu que sou o Senhor, vim para servir. Aquele que poderia ser servido por todos, entregou a sua vida para servir a todos. Ele é o nosso exemplo principal. Queridos, chamado de fazer os novos discípulos deve ser a tarefa de todos os discípulos de Jesus. Deveria ser a nossa principal foco, a nossa principal preocupação, a busca de cada cristão, ter o desejo ardente de ver pessoas se encontrando com Jesus, pessoas sendo transformadas, não só para serem pessoas melhores, moralmente melhores, mas pessoas que têm o seu destino eterno mudado. É sobre isso toda a verdade de Deus. Esse tempo na Terra, nós ainda estamos aqui, mas nós temos um tempo limitado aqui. Todo homem um dia vai estar diante do Senhor. E todo esse homem passará por um momento de julgamento, onde ele será salvo para perto de Deus, onde ele será condenado. E nós temos essa responsabilidade
de sermos esses proclamadores da verdade de Deus. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez, não há salvação em nenhum outro nome. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, é a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E isso deveria preocupar os nossos pensamentos todos os dias. Parentes, pessoas que amamos, pessoas que convivemos diariamente, ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida. Isso deveria ser uma preocupação. Então, se Deus trouxe você aqui essa noite, saiba. Você pode estar pensando assim: olha, essa mensagem não é para mim, eu já sei isso decorado, memorizado, falado, eu já caminho com o Senhor há 20 anos, eu já sou alguém religioso, eu já estou na igreja, eu já estou servindo a Deus. Mas se você está aqui essa noite, é porque Deus quer falar com você. Ainda estamos aqui para responder ao chamado de Jesus, de vivermos uma vida em missão, fazendo novos discípulos. Missionário você já é, porque você já saiu da sua terra, já veio para cá. Saiba que o Senhor tem mais para a sua vida. Mais do que prosperar você financeiramente, mais do que dar a segurança dessa terra, mais do que deixar você em lugares lindos e maravilhosos, e como eu coloquei lá no meu Instagram, tudo isso é muito bom. Mas isso não preenche a nossa alma. Isso não preenche aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não fuja dessa missão. Não fuja. Mas às vezes, sabe qual é o grande desafio da igreja? É que nós estamos contando com pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Elas estão no meio de nós, elas estão fazendo parte da igreja, frequentando os cultos, mas o fato é que elas ainda não nasceram de novo. Então, existem requisitos para viver uma vida em missão. E o primeiro requisito é ser um discípulo de Jesus. Você não tem como fazer novos discípulos de Jesus, reproduzir a vida de Cristo em outra vida, se você mesmo não é um discípulo de Jesus. Você precisa antes ser um discípulo de Jesus. A vida de Deus precisa estar na sua vida para que você viva uma vida com Deus. Não tem como você transbordar a vida de Cristo na vida dos seus vizinhos, da sua casa, dos seus parentes, se você ainda não foi chamado pelo Senhor, disse sim ao Senhor e recebeu a vida de Deus na sua vida. A partir do momento em que você se entrega para Jesus e você faz essa declaração que nós encontramos em Romanos 10, 9, 10, é nesse momento em que a transformação da sua vida acontece. O texto vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, na medida em que você recebe a verdade de Deus começa a fazer morada dentro de você e você diz sim ao Senhor,
A palavra de Deus vai dizer que você recebe a vida de Deus através do Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. O Espírito companheiro. O Espírito que não nos deixa. O Espírito que nos guia, nos ensina, nos consola. A partir do momento que você confessar com a sua boca, que você crê que Cristo é Senhor e Salvador, que Ele é o Filho de Deus. Porque é diferente, meus queridos, crer que Jesus existiu, crer que Ele foi um judeu, crer que Ele foi uma pessoa revolucionária para aquele tempo. É diferente de crer que Jesus é o próprio Deus e que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e que você não consegue ir à presença de Deus se não for através dessa porta, desse caminho estreito que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só existe essa forma de você nascer de novo. Só existe essa forma. João 7, 38, 39 diz: quem crer em mim, palavras de Jesus, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. João 14, 16, 17 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, não é todo mundo que tem o Espírito de Deus, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. A vida de Deus em mim e a minha vida com Deus me leva a ser alguém diferente. Muitas pessoas têm se decepcionado com aqueles que dizem ser cristãos. As igrejas estão lotadas. Você se decepciona porque aquela pessoa está ali no meio, mas ela não passou aqui pela transformação que só pode acontecer quando a vida de Deus alcança a vida do homem. A vida de Deus na vida do homem transforma, restaura, cura, faz essa pessoa ser uma nova criatura. Drogados são restaurados. Ladrões passam a ser pessoas altamente confiantes. Prostitutas passam a ser mulheres de Deus. A vida de Deus, quando encontra o ser humano, transforma essa vida. Nós temos muitos exemplos. Você lembra de Zaqueu? Um cobrador de impostos, que era um traidor da sua própria nação, do seu próprio povo. Extorquia as pessoas. Tinha amor ao dinheiro. Uma vez que ele se encontra com Jesus de Nazaré, esse homem tem a sua vida transformada, devolve aquilo que ele pegou desonestamente das pessoas, 4 vezes mais, distribui aos pobres. Alguém que de ganancioso passa a ser alguém generoso. Uma vida transformada. Você lembra da mulher samaritana? Uma mulher perdida em seus relacionamentos, perdida em sua autoestima, buscava nos relacionamentos com homens ser alguém porque ela era desprezada por aquela sociedade. Mas no encontro com Jesus Cristo de Nazaré, aquela mulher de desprezada, de sem valor, ela passa a ser uma evangelista que ganha toda a sua cidade para Jesus.
Porque um encontro com Cristo transforma verdadeiramente as pessoas. Verdadeiramente. Não é algo que possa ser falado e transformado em nossas palavras. É algo que só o Espírito de Deus pode fazer. Por isso, você que está aqui essa noite já pode começar a orar. Pode ter alguém aqui em nosso meio que ainda não teve esse encontro com o Senhor. Mas hoje também é dia de salvação. Hoje também é o dia de você dizer sim. Sim, eu quero ser transformado por esse encontro com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Saulo, perseguidor feroz dos cristãos, mas ao encontrar Jesus no caminho de Damasco, a sua vida foi radicalmente transformada. De perseguidor da igreja, esse homem passa a ser um pregador do Evangelho. Ódio, violência, era aquilo que ele tinha para oferecer. Entrava nas casas, arrastava irmãos, matava pessoas. Bastou um encontro para ele ser transformado por Jesus Cristo. Um homem que, uma vez transformado, passou a ter uma vida em missão, uma vida de amor, de serviço sacrificial para pregar o Evangelho. Tomé, um homem cheio de dúvidas, um homem que desconfiava das coisas do Senhor. Uma vez, em um encontro, ele fez uma das maiores declarações de fé que um ser humano pode fazer. Ele olha para Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. De um homem cético, ele passa a ser um adorador. Queridos, um verdadeiro encontro. Um verdadeiro encontro com Jesus não deixa ninguém do mesmo jeito. Não tem quem não seja transformado, não existe coração que seja tão duro e resistente. Quando a graça de Deus alcança esse coração, essa pessoa é transformada. Feridas são curadas, vidas são restauradas, mas mais do que isso, um novo propósito de vida essa pessoa passa a ter. Toda a sua forma de enxergar o mundo é transformada. Toda a sua cosmovisão, aquilo que você pensa a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho, a respeito de como você gasta os seus recursos, a respeito de como você passa o seu tempo, tudo na sua vida é transformado, tudo. A vida de Deus em você o faz ter uma vida com Deus e também uma vida para Deus. Então, o primeiro requisito de você viver de fato uma vida em missão, de você cumprir esse chamado de Cristo, é você ser um discípulo. Você precisa saber avaliar se de fato você se emocionou com alguma pregação, se de fato você é apenas um visitante, um participante da sua comunidade, ou se você é uma nova criatura. Se você é alguém que já teve esse encontro real com o Senhor. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito para viver uma vida em missão é ter desenvolvido o caráter de Cristo. A salvação, ela não depende de nós. A salvação é graça, é presente de Deus, presente que não merecemos. Mas a santificação, parecer com Cristo a cada dia,
Depende de nós. Depende do quanto você vai fundo na sua fé. Depende de quando você aproveita das oportunidades de você crescer em Cristo. De você ir desenvolvendo o seu caráter, e por isso Deus vai te dando as provações dia após dia. São os testes de Deus para a nossa vida, para saber como nós reagimos, para saber como nós agimos, para saber como nós pensamos, como falamos. Será que diante das dificuldades da vida, nós estamos reagindo como Cristo reagiria? Será que diante das tribulações, quando tem aquela pessoa atribulada no seu trabalho, aquela sogra maravilhosa, eu não posso falar mais de sogra, porque agora eu sou a sogra. Então essa piada para mim já não cabe mais. As sogras são maravilhosas. Não é verdade? Quem diz aí um amém? Amém. E os sogros? Sogrão. Glória a Deus. Maravilha. Caráter de Cristo. Só quem foi transformado por Cristo tem a capacidade de transformar outras pessoas. Só quem foi alcançado pode alcançar. Só quem foi transformado pode participar da transformação de outro. Como que você vai dar aquilo que você não recebeu? Você não tem como fazer. Para fazer novos discípulos é necessário mais do que falar de Jesus. É necessário agir e reagir como Jesus. E à medida que nós aprendemos dele, nós começamos a morrer, a deixar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e a vida de Cristo vai preenchendo a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai tomando conta do nosso ser, até que possamos transbordar na vida das pessoas. Caráter de Cristo, santidade, amor, humildade, obediência, generosidade, justiça. Não são ideais cristãos. Não se aprende através de conhecimento apenas. Mas aprende-se e adquire uma vez que você ouve e você pratica a palavra de Deus. E de todas as características de Jesus, teve uma que antecedeu todos os milagres. Preste atenção nisso. Isso daqui eu pensei tanto, e orei tanto a esse respeito. Senhor, por que não evangelizamos? Por que temos essa dificuldade de alcançar as pessoas no nosso trabalho, falar sobre o seu nome? E eu não quero dizer que somos todos nós que fazemos, porque eu sei que essa igreja tem se empenhado dia após dia de alcançar as pessoas perdidas. Dia após dia nós temos servido pessoas. Mas é impossível viver uma vida em missão se nós não tivermos compaixão. Compaixão. O ministério de Jesus foi realizado em 3 anos e meio, movido pela compaixão. Uma das maiores características de Cristo, do amor sacrificial que ele tinha, é porque ele olhava para as pessoas e sentia compaixão. Ele dizia: eu tenho compaixão delas porque elas são como ovelhas sem pastor. Eu quero ler alguns textos para vocês, na verdade 3 textos, que mostram essa compaixão de Jesus. Mateus 9:36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você tem visto pessoas aflitas?
Você tem convivido com pessoas que estão completamente perdidas. Elas estão se agarrando de todas as formas nas estratégias humanas. Elas estão colocando a sua esperança no novo emprego, num novo lugar, em uma nova pessoa, em uma nova conexão, quando, na verdade, nós sabemos que a esperança e a solução da nossa vida está na fonte que é Deus. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo que os mudos falavam, os aleijados sãos, os coxos começaram a andar, os cegos começaram a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Mais do que pregar, não só apenas pregar as boas novas, Jesus se preocupava em sanar as necessidades das pessoas. Às vezes, querido, essas necessidades são materiais. Pessoas chegam até nós, diz as suas necessidades, nós temos a solução, mas nós dizemos para ela assim: olha, nós vamos orar. Meu amigo, você não precisa orar, não. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa entregar a solução do problema. Porque o seu discurso precisa ser coerente com a sua prática. Como que você diz? Vá em paz. Eu vou orar por você. Quando você, na verdade, você pode fazer parte daquela dor, sendo um solucionador. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quer que eu faça? Oh, que frase maravilhosa! Que frase maravilhosa é você poder ver alguém angustiado e dizer assim: em que eu posso te ajudar? Não é simples? É simples. O que eu posso fazer por você? O que eu posso, em que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Porque se você não puder fazer, você vai movimentar pessoas. E não é possível que seja algo que ninguém possa fazer. E se ninguém puder fazer, nós vamos nos reunir como família de fé e nós vamos clamar para aquele que pode fazer. Porque a dor do meu irmão precisa ser a minha dor. Precisa ser, senão ele não é o meu irmão. Mas ele foi comprado pelo mesmo sangue que foi derramado na cruz. Foi para salvar todos. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nivela todas as pessoas. Na graça de Deus não existe pobre, não existe rico, não existe branco, não existe preto, não existe profissional super qualificado. Não é para Deus e para ser alcançado pela graça. Pode EB1, EB3, asilo, pode todas as coisas. A graça de Deus, ela alcança todas as pessoas.
Jesus, ele é o nosso modelo. E ele não via apenas as multidões, mas ele enxergava as suas dores, o seu cansaço, a fome, o sofrimento, a desesperança das pessoas. A sua compaixão, ela não era um sentimento passivo, do qual a gente fala assim, estou com tanta pena de fulano, por tudo que ele está passando. Eu nem consigo dormir. Durma não, vá fazer alguma coisa. O Senhor renova as suas forças, amém? Se você está fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai renovar. Vai colocar em você um sorriso no rosto. Tudo bem que você fica assim meio acabadinho, mas o Senhor restaura, o Senhor renova. O Senhor dá um novo ânimo. Ânimo que faz a gente todos os domingos estar aqui. Segunda-feira nós temos o nosso devocional online dos adolescentes. Na terça-feira nós temos o nosso curso de panorama bíblico. Na quarta-feira nós temos o nosso Na Mesa. E eu tenho uma novidade para vocês que depois eu vou falar. Quinta-feira nós temos Na Mesa também, na casa de Carolyn. Se você ainda não está conectado em um encontro na mesa, eu quero dizer para você hoje que você está em pecado. Mas você pode se redimir desse pecado ainda hoje. Eu vou fazer esse chamado em nome de Jesus. Sexta-feira, estou com as mulheres ali no Panera Bread. No sábado, nós estamos jogando futebol com propósito. Cadê os homens? Mais uma vez eu digo, o campo de futebol também é o nosso campo missionário. Pessoas estão lá que jamais viriam para a igreja. Se elas estão lá, nós saímos das portas e das paredes da igreja e vamos até ela. Esse é o significado original da palavra igreja, eclesia, chamados para fora. Para ir onde as pessoas estão, onde tem perdidos. Eu sei que você gosta de fazer gol, na verdade. Mas eu estou lá para te lembrar qual é o propósito. Campo de futebol. Em nome de Jesus, vamos fazer mais e mais e mais. Para isso, nós precisamos de discípulos, para que façam novos discípulos, e assim a cidade de Orlando seja inteiramente ganha, inteiramente aos pés de Jesus. Pela compaixão, os mortos ressuscitaram, os poderes demoníacos se quebraram, os enfermos foram curados, o pão foi multiplicado e cada uma das necessidades foram supridas. Deixa eu aproveitar e falar aqui com os irmãos. Eu sei que a fama de muitas igrejas evangélicas é uma fama de pedir dinheiro. E é uma das coisas que eu mais não gosto de fazer. Quem já caminha comigo há um tempo sabe disso. Eu muitas vezes até esqueço de fazer um momento de generosidade. Sabe por quê? Porque eu entendo que aquele que recebeu a vida de Deus já deveria entender. Deveria converter esse bolso, meu querido. Converta o bolso. Olha, é uma obra que nós estamos fazendo. E tudo isso aqui tem custo. Mas não tem problema. Se você não for a pessoa a ofertar, a contribuir, o Senhor vai levantar até as pedras. Porque é assim que nós temos vivido. Já há 5 anos. E cada vez o Senhor tem nos feito avançar mais, e avançar mais, e avançar mais. A compaixão faz você sair da sua zona de conforto e oferecer ao outro o que você recebeu de graça. Eu sei que o nosso corpo quer conforto. O nosso corpo quer ficar parado,
resolvendo as pendências e os pepinos da nossa própria vida, que são muitos. Todo dia é uma tribulação diferente. E parece que quando a gente pensa que está indo, está voltando. Não é assim? Agora vai. Aí começa a quebrar. Lá em casa tem a revolta dos eletrodomésticos. Eles combinam. Quando queima o forno, eu ajeito, aí a geladeira para de sair água. Aí eu trago uma pessoa, começa a ajeitar aqui, a dishwasher para. E agora foi a panela lá de pressão. Eu falo assim, gente, deve ser os demônios dos eletrodomésticos. Tribulação, coisas vão acontecendo na nossa vida. E a gente fica imerso nisso, mas o chamado do Senhor para a nossa vida hoje, é isso que Deus quer falar com você. Você foi chamado para viver uma vida em missão. Você ainda está aqui por isso. Para que a vida de Deus em você transborde nas outras vidas. Compaixão. Dá ao outro aquilo que você recebeu de graça. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O texto diz, quando você vai ler inteiro, Mateus 14, que Jesus olha, vê uma grande multidão e os recursos disponíveis eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E às vezes a gente não quer depositar isso aos pés do Senhor, porque a gente acha que é muito pouco, que não vai fazer diferença. Mas Jesus pega aqueles recursos disponíveis, Ele levanta aos céus, Ele abençoa, Ele parte e Ele multiplica. A vida de Cristo em nós faz a gente ser um multiplicador das bênçãos na vida das pessoas. 1 João 3, 16, 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós somos portadores de uma mensagem, mas também somos o reflexo de Cristo aqui nesse lugar. Eu falei para você que a mensagem de hoje era uma mensagem raiz. Era algo que com certeza não trouxe a você numa grande revelação, mas o desejo do meu coração é que desperte em você, aí no seu íntimo, algo que estava adormecido. Você que foi chamado pelo Senhor, que sabe que precisa se movimentar, que precisa transbordar na vida do outro, mas você tem mantido a sua boca fechada. Você tem mantido as suas mãos amarradas. Hoje é o dia de você tomar uma nova posição diante do Senhor. Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Todas as vezes que tem louvor, o ambiente fica mais espiritual, não é verdade? Então, queria chamar o louvor. E eu quero fazer 3 convites para vocês essa noite. Dizendo que a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. A igreja só é igreja quando ela sai por aquela porta, quando ela deixa de viver para si mesma e ela passa a viver na missão de Jesus. Não existe segredo. A missão é uma só. A Zion existe para fazer novos discípulos de Jesus e para Jesus. Mas para isso você precisa, primeiro, ser um discípulo. Aprender aos pés de Jesus. Ter a nova vida em Cristo. Então,
esse é o meu primeiro convite. Se você sente que o Senhor falou com você essa noite e você nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca. E você sentiu que essa palavra foi para você. Eu digo para você, não resista a esse chamado do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não resista. Então, se você entende que essa palavra foi para você, se você quer receber a vida de Deus dentro de você, eu queria que você se colocasse de pé. Não perca essa oportunidade. Se você sente que Deus está chamando você, Deus está dizendo, olha, essa palavra eu estou falando com você. Não resista à graça de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, para que nós possamos saber que você é a pessoa. Eu quero fazer o segundo convite. Se você já é um discípulo de Jesus, mas você ainda não tem servido na casa do Senhor, se você ainda não está inteiro nessa missão, eu queria convidá-lo a ficar em pé. Se você tomou uma decisão hoje, você sabe que você precisa fazer algo, você sente o Senhor chamando você para essa missão, eu queria que você ficasse em pé. Tem alguém essa noite? Então vamos para o terceiro convite. Você já é um discípulo do Senhor, você já tem servido de alguma forma, mas você sente que anda um pouco adormecido, que você precisa ser despertado pelo Senhor. Tem tempo que você não lê a palavra de Deus, tem tempo que você não discipula ninguém, tem tempo que você não investe a sua vida em transformar pessoas. Eu queria convidar você a ficar em pé essa noite, para você dizer assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor, para essa missão. Eu quero sim, eu quero viver uma vida em missão. Eu estou aqui nesse tempo, nesse lugar, para viver uma vida com propósito. Eu quero viver essa vida. Eu quero atender a esse chamado. Se você sente o Senhor falando para você, eu queria que você ficasse em pé. Agora eu quero convidar todas as pessoas. Vamos ficar em pé todos. Nesse último louvor, nós temos a oportunidade de devolver os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas para a casa do Senhor. Nós fazemos isso de duas formas. Nós fazemos isso através dos envelopes. Aqui no nosso gasofilácio, nós fazemos isso de forma online, através do nosso Zelle. Quando nós devolvemos dízimos, ofertas, nós também fazemos isso como uma forma de adorar a Deus. Que seja uma adoração que vem de dentro de você. Que você não faça essa oferta por constrangimento. E eu estou falando aqui com o povo de Deus. Se você não pertence a essa casa, não se sinta constrangido, de forma alguma. Nós temos o nosso último louvor. E para todos que estão de pé, eu quero dizer que Mateus 28, 19 e 20 é um chamado para todos. E fazer discípulos de todas as nações.
batizando, ensinando a guardar todas as coisas. O chamado de Deus para a nossa vida não é para permanecermos meninos na fé, mas para nós crescermos, estarmos conectados à videira que é Jesus. Nós somos os galhos, nós precisamos estar conectados. Não existe vida em um galho separado. E essa vida de Cristo, ela vai fluir em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. E esse rio vai fluindo. E à medida que esse rio enche, ele vai transbordando. Ele vai lavando tudo aquilo que precisa ser lavado. Ele vai curando tudo aquilo que precisa ser curado. Ele vai restaurando a nossa vida por completo. Nós vamos agora levantar as nossas vozes e adorar a Deus mais uma vez. Nós estamos encerrando o nosso culto comunitário, mas nós queremos fazer isso de uma maneira que adore, que honre ao Senhor. Não perca esse momento agora. Preocupado com o horário, são mais 10 minutinhos para você desfrutar da presença de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Vamos dar Zion, erga a sua voz, declare. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que praias da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temo, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Ele vai, querido. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus. Da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temo, estou contigo. E Deus já fez. Faz romper e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá
deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temo, estou contigo. E Deus já fez, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Paizinho, a tua palavra mais uma vez foi pregada. Ó Pai, como é bom ter essa liberdade de estarmos na tua presença como teu povo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela obra neste lugar. Aviva os nossos corações. Não deixa que a chama do amor pelo Senhor se apague em nossas vidas. Ó Senhor, que cada um possa sair desse lugar com o coração queimando por fazer a tua obra, Senhor. Existe um trabalho a ser feito nesse lugar para esse tempo, e é para esse tempo que nós estamos aqui. Nós queremos dizer não só com as nossas vozes, mas com a nossa vida. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Nós não temos mais nada em que nos apegarmos, porque nós somos cidadãos do céu. O nosso lar definitivo, o nosso lar eterno é na tua presença. E nós queremos desfrutar dessa presença agora, já. Por isso que nós cremos que cada uma das suas promessas serão cumpridas em nossa vida, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para cumprir cada uma de suas promessas, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é Deus soberano, Jeová Rafá, Deus forte, Deus que não perde batalhas, Deus que abre um caminho onde não há caminho, Deus que tem uma solução quando o homem diz que é impossível. Não existe impossível para o Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o teu nome, para dizer que nós somos um povo que cremos. Nós não somos guiados por vista, mas nós somos guiados pela tua palavra. Se o Senhor diz que vai dar, é porque vai dar. Se o Senhor diz que tem promessa, essa promessa vai se cumprir. Cuida do teu povo, Senhor. Nós estamos partindo para mais uma semana. E nós começamos da melhor forma, reunidos como família de fé. Eu te peço, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória na vida de cada um. Que todo aquele que passe por alguma necessidade seja suprido pelas mãos do Senhor. Mas também nós entendemos que as mãos do Senhor são as mãos do teu povo. Aqui está as nossas mãos, aqui está a nossa voz, aqui estão os nossos pés.
leva-nos para onde o Senhor quer. Guia-nos pelos caminhos que levam ao teu amor. Nos faz transbordar na vida de pessoas. Lugares escuros sejam iluminados pelo brilho de Jesus que está em nós. Nos faz ser alguém diferente, que se pareça com o Senhor Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam que em nós há a presença do Teu Espírito. Que os nossos dons sejam usados para edificar a Tua casa. Que o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos sejam para glorificar o Teu nome. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Levanta suas mãos para os céus. Que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus que vive e que reina, que está no trono, mas também está no meio de nós. Uma semana de vitória a todos. Não saia desse lugar sem dar um abraço aí em 20 irmãos. Cada vez eu estou aumentando mais um número, né? 20 irmãos.